E se eu te disser que existe um segredo mortal que a maioria das pessoas ignora completamente? Que a sua virtude, sim, toda essa bondade e generosidade que você considera sua maior qualidade, está na verdade te tornando fraco e transformando você em alvo fácil para aqueles que entenderam o jogo real? Maquiavel descobriu isso há mais de 500 anos, observando de perto as cortes cheias de bajuladores e traidores. Ele percebeu uma verdade brutal que poucos ousam aceitar. Existe uma diferença mortal entre virtude e virtude. E dominar essa diferença é a chave para você finalmente conquistar o respeito genuíno que merece. Você já reparou como certas pessoas entram em uma sala e, sem dizer uma palavra, imediatamente comandam atenção e respeito? Não são necessariamente as mais bonitas, as mais ricas ou as mais talentosas, mas há algo nelas que faz com que todos os olhares se voltem em sua direção. Algo que faz com que suas palavras tenham peso, algo que faz com que ninguém ouse desrespeitá-las. O que essas pessoas têm não é virtude no sentido tradicional, é virtude. E a diferença entre essas duas palavras pode revolucionar completamente a forma como você navega pelo mundo social. A virtude, como nos ensinaram, é sobre ser bom, generoso, altruísta. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo. É sobre colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias. E olha, isso é lindo em teoria, mas na prática, isso te transforma em capacho. Quando você é sempre disponível, sempre compreensivo, sempre disposto a ajudar sem pedir nada em troca, as pessoas começam a te ver como garantido. Você se torna previsível. E pessoas previsíveis não geram respeito, geram indiferença. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Você já se perguntou por que isso acontece? Pense como um diamante versus areia na praia. O diamante é raro, difícil de encontrar, valioso exatamente por sua escassez. A areia está em toda parte disponível sem valor especial. Quando você está sempre lá, sempre disposto, você se torna a areia. Quantas vezes você foi generoso com alguém e depois se sentiu usado? Quantas vezes você se sacrificou por outros e não recebeu nenhum obrigado em troca? Quantas vezes você foi o bonzinho da situação e viu pessoas menos virtuosas receberem mais atenção, mais oportunidades, mais respeito? Isso acontece porque você estava jogando com as regras erradas. Maquiavel entendeu que virtude não tem nada a ver com ser moralmente perfeito. Virtude é a capacidade de adaptar seu comportamento à situação para alcançar os resultados desejados. É saber quando ser generoso e quando ser firme. É saber quando se aproximar e quando se afastar. É saber quando revelar e quando esconder. É a arte de ser imprevisível de forma estratégica. Pense em um mestre enxadrista. Ele não revela sua estratégia antecipadamente. Cada movimento é calculado. Cada peça tem propósito. Cada jogada mantém o oponente adivinhando. O poder não vem de ser sempre gentil ou sempre agressivo. Vem da capacidade de escolher a resposta certa no momento certo. Quando Maquiavel analisou grandes líderes da história, ele percebeu que todos eles dominavam essa arte. Eles sabiam que às vezes era necessário ser temido para ser respeitado. Eles entendiam que a bondade excessiva podia ser vista como fraqueza. Eles compreendiam que em certas situações é melhor despertar um pouco de medo do que despertar apenas amor. Isso não significa ser cruel ou malvado. Significa ser estratégico. Observe Cesare Borgia, um dos exemplos favoritos de Maquiavel. Borgia conquistou territórios não apenas pela força, mas pela sua capacidade de ser simultaneamente temido e respeitado. As pessoas nunca sabiam exatamente o que esperar dele, e essa imprevisibilidade era sua maior arma. Ele podia ser generoso,
com aqueles que o apoiavam, mas implacável com aqueles que o traíam. Ele sabia quando mostrar misericórdia e quando demonstrar força. Ele dominava a arte da virtude, a efetividade estratégica. Observe como isso muda, e tudo quando aplicado corretamente. Quando alguém te desrespeita, qual é sua reação instintiva? Provavelmente você tenta explicar, se justificar, mostrar que é uma boa pessoa. Você age defensivamente. E isso apenas confirma para a outra pessoa que ela pode continuar te desrespeitando. Mas e se, em vez disso, você respondesse com silêncio estratégico? Imagine a diferença. Em vez de se justificar como uma criança sendo repreendida, você se torna como uma esfinge, impassível, impenetrável, impossível de decifrar. E se você simplesmente se afastasse sem explicações? E se você criasse um pouco de incerteza sobre suas intenções? De repente, a dinâmica muda. A pessoa que te desrespeitou fica se perguntando o que você está pensando. Ela precisa reavaliar a situação. Você saiu da posição de defensivo para a posição de controle. Isso é virtude em ação. Marco Aurélio, outro mestre dessa arte, aconselhou: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Mas ele não estava falando sobre ser passivo. Ele estava falando sobre elevar o nível do jogo, sobre operar em uma dimensão estratégica superior. Quando você domina a virtude, você não precisa reagir emocionalmente às provocações. Você pode escolher suas batalhas. Você pode decidir quando engajar e quando se retirar. Você se torna imprevisível e a imprevisibilidade é poder. Você já notou como funciona o mercado de ações? Quando uma empresa está sempre disponível, sempre oferecendo descontos, sempre desesperada por atenção, o que acontece com o valor das ações? Elas despencam. Mas quando uma empresa se torna seletiva, exclusiva, difícil de acessar, o valor dispara. Pense em como isso se aplica às suas interações diárias. No trabalho, quando um colega tenta te sabotar, em vez de confrontá-lo diretamente, você pode usar o silêncio estratégico. Deixe-o se questionar sobre suas intenções. Deixe-o se preocupar com o que você pode estar planejando. Nos relacionamentos pessoais, quando alguém te dá um fora ou te trata com indiferença, em vez de perseguir, você recua. Você se torna escasso. E a escassez gera valor. A abundância desvaloriza, a escassez reina. Mas cuidado, não estou falando sobre jogos mentais ou manipulação tóxica. Estou falando sobre autopreservação estratégica. Estou falando sobre valorizar seu próprio tempo, energia e atenção. Estou falando sobre não permitir que outros te vejam como garantido. A virtude te ensina que você não precisa estar sempre disponível para todos, que você não precisa explicar todas as suas decisões, que você tem o direito de criar limites e mantê-los. É a diferença entre ser um peixe dourado transparente em um aquário versus ser um iceberg, onde as pessoas só veem a ponta e ficam curiosas sobre o que existe abaixo da superfície. Quando você começa a aplicar os princípios da virtude, algo interessante acontece. As pessoas começam a te ver de forma diferente. Você ganha uma aura de mistério. Suas palavras passam a ter mais peso porque você não as desperdiça. Sua presença se torna mais valiosa porque não está sempre disponível. Você se torna respeitado não pela sua bondade excessiva, mas pela sua efetividade estratégica. E aqui está o primeiro princípio concreto que você pode começar a aplicar hoje: a imprevisibilidade controlada. Pense em um excelente chefe. Ele não serve o mesmo prato da mesma forma toda vez. Às vezes, adiciona um tempero inesperado, às vezes muda a apresentação, às vezes surpreende com um ingrediente secreto. Essa imprevisibilidade mantém os clientes voltando, curiosos sobre o que vem a seguir. Em vez de sempre responder
Mesma forma, as mesmas situações. Varie suas respostas. Às vezes seja caloroso, às vezes seja mais reservado, às vezes seja generoso com seu tempo, às vezes seja mais seletivo. Às vezes responda imediatamente, às vezes deixe as pessoas esperando. Isso não é ser falso, é ser multidimensional. É mostrar que você é uma pessoa complexa que não pode ser facilmente categorizada ou prevista. Maquiavel observou que os príncipes mais efetivos eram aqueles que as pessoas não conseguiam ler completamente. Eles mantinham uma dose de mistério, uma camada de imprevisibilidade que os protegia e os empodera. Você não é diferente. Você também pode dominar essa arte, mas dominar a virtude vai além de simplesmente ser imprevisível. É sobre entender que o poder social vem da sua capacidade de controlar a narrativa sobre quem você é. É sobre perceber que a percepção é mais importante que a realidade na maioria das interações humanas. Quando você é sempre disponível, sempre previsível, sempre explicativo, você entrega o controle dessa narrativa para os outros. Eles decidem seu valor baseado na facilidade com que podem te acessar e prever. Mas quando você domina a virtude, você retoma esse controle. Você percebe que não precisa justificar cada ação sua, que não precisa estar sempre provando seu valor. Que sua ausência pode ser tão poderosa quanto sua presença, talvez até mais. E isso nos leva ao segundo princípio, o poder do afastamento estratégico. Você já observou como funciona o comportamento dos felinos na natureza? Um leão não persegue a presa que foge. Ele simplesmente se afasta, demonstrando que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. A presa, percebendo a indiferença, frequentemente retorna por curiosidade ou insegurança. Quando alguém te desrespeita ou te trata mal, sua reação instintiva pode ser confrontar, explicar, tentar resolver a situação. Mas, frequentemente, a resposta mais poderosa é simplesmente se afastar. Não com drama, não com explicações longas, não com ultimatos, simplesmente se afastar. Deixar a pessoa se questionar sobre suas intenções, deixá-la lidar com a ausência da sua energia, deixá-la perceber o que perdeu quando te tratou mal. O choque da sua saída deixa uma marca mais profunda do que qualquer conversa que você poderia implorar para ter. Mas saber isso não é suficiente. Porque conhecimento sem aplicação é apenas informação inútil. E aplicar esses princípios requer que você primeiro entenda as 3 armas fundamentais que Maquiavel nunca nomeou explicitamente, mas que estão presentes em todas as suas estratégias. Na próxima parte, vou revelar essas 3 armas exatas que transformam virtude em poder social imparável. Vou te mostrar como usar cada uma delas em situações específicas do seu dia a dia e como combiná-las para criar uma presença que, naturalmente, gera respeito. Porque agora que você entende a diferença entre virtude e virtude, está na hora de aprender como transformar esse conhecimento em poder real. E aqui está a parte que você estava esperando. Agora que você compreende que o respeito verdadeiro não é conquistado através de demonstrações de força desesperada ou bajulação constante, mas sim através da virtude. Essa combinação letal de competência estratégica e autoridade natural, chegou o momento de revelar as 3 armas fundamentais que estão escondidas à vista de todos. Estas são as ferramentas que os verdadeiros mestres do poder social dominam intuitivamente, mas que raramente são explicadas de forma clara e prática. Essas 3 armas foram forjadas nos corredores do poder há mais de 500 anos, mas permanecem tão afiadas hoje quanto eram nas cortes renascentistas de Maquiavel. A diferença é que agora você pode usá-las em qualquer ambiente, desde reuniões corporativas até relacionamentos pessoais. A primeira arma é o silêncio
estratégico. Não o silêncio do ressentimento ou do mau humor. Não o silêncio da pessoa que não tem nada a dizer. Estamos falando do silêncio como arma de precisão cirúrgica. Você já reparou como pessoas verdadeiramente poderosas falam menos que as outras? Elas não preenchem o vazio com palavras desnecessárias. Cada palavra tem propósito, cada pausa tem significado. Maquiavel observou isso nas cortes cheias de bajuladores e traidores. Ele percebeu que quem controla o ritmo da conversa controla a conversa. E quem controla a conversa controla as percepções. O silêncio estratégico funciona porque força os outros a revelarem suas cartas primeiro. Quando alguém te provoca ou desrespeita, eles esperam uma reação emocional imediata. Eles querem que você se justifique, que você se defenda, que você perca o controle. Mas o que acontece quando você simplesmente não reage? Primeiro, eles ficam confusos. A ausência da reação esperada cria um vácuo psicológico que eles precisam preencher. Segundo, eles começam a questionar se realmente conseguiram te atingir. Terceiro, e mais importante, você mantém o controle da situação enquanto eles perdem o deles. No mundo corporativo moderno, isso se traduz em não responder imediatamente a e-mails provocativos, não se defender de críticas mesquinhas em reuniões e não entrar em discussões que foram arquitetadas para te fazer perder a compostura. Você responde quando decide responder, nos seus termos, no seu tempo. A segunda arma é a ausência calculada. Se o silêncio é sobre controlar suas palavras, a ausência calculada é sobre controlar sua presença física e emocional. Pense assim: o que é mais valioso? O que está sempre disponível ou o que é escasso? A resposta é óbvia. A escassez cria valor. A disponibilidade constante cria desprezo. Maquiavel entendeu que o medo do abandono é mais poderoso que a presença constante. Quando você se torna escasso, quando sua atenção se torna um recurso limitado, as pessoas começam a valorizar mais cada momento que tem acesso a você. A ausência calculada não é fugir ou se esconder, é retirada estratégica. É você demonstrando que tem uma vida rica e interessante, além das pessoas que estão tentando manipular ou controlar você. Na era digital, isso significa não estar sempre disponível no WhatsApp, não curtir todas as postagens de quem você quer impressionar, não responder na mesma velocidade que recebe as mensagens. Significa ter projetos, interesses e relacionamentos que independem da aprovação de qualquer pessoa específica. Quando você aplica a ausência calculada, algo fascinante acontece. As pessoas que antes te davam como garantido começam a se perguntar onde você está, começam a valorizar mais os momentos em que você está presente. Começam a disputar sua atenção ao invés de simplesmente assumir que a têm. Esta arma é especialmente poderosa no mundo profissional. O colega que sempre está disponível para resolver os problemas dos outros raramente é promovido. Já o colega que é estratégico sobre quando e como oferece sua ajuda, que demonstra ter outras prioridades importantes, esse sim é visto como alguém valioso. A terceira e mais letal das armas é a crueldade adaptativa. Antes que você me julgue mal, deixe-me explicar exatamente o que isso significa. Maquiavel estudou Cesare Borgia, um dos homens mais temidos e respeitados de sua época. Borgia tinha uma característica fascinante. Ele sabia exatamente quando ser charmoso e quando ser implacável. Ele adaptava sua resposta à situação e à pessoa. A crueldade adaptativa não é ser cruel o tempo todo. É ser imprevisível na sua capacidade de resposta. É demonstrar que você pode ser a pessoa mais agradável do mundo, mas também a mais perigosa se necessário. A crueldade adaptativa não é ser cruel o tempo todo. É ser imprevisível na sua capacidade de resposta.
É demonstrar que você pode ser a pessoa mais agradável do mundo, mas também a mais perigosa se necessário. No contexto moderno, isso se traduz em estabelecer consequências claras e segui-las até o fim. Quando alguém cruza uma linha que você estabeleceu, você não grita, não faz drama, não ameaça. Você simplesmente implementa a consequência que havia prometido. Se um colega continua te interrompendo em reuniões depois que você pediu educadamente para ele parar, você para de incluí-lo em projetos importantes. Se um amigo continua cancelando compromissos no último minuto, você para de fazer planos com essa pessoa. Se alguém continua testando seus limites, você demonstra que esses limites são reais. A crueldade adaptativa funciona porque combina previsibilidade com surpresa. As pessoas sabem que existem consequências para suas ações, mas não sabem exatamente quando ou como essas consequências vão se manifestar. É como um sistema de segurança sofisticado. Todos sabem que existe, todos sabem que há consequências por violá-lo, mas ninguém sabe exatamente quando ou como será ativado. Essa incerteza é o que mantém as pessoas respeitosas. Isso cria algo que Maquiavel chamava de temor reverente. As pessoas te respeitam não apenas pelo que você é, mas pelo que você é capaz de fazer quando necessário. Elas sabem que você não é alguém que pode ser manipulado ou desrespeitado impunemente. Aqui está a verdade que as pessoas bem-intencionadas não querem aceitar. O respeito genuíno só existe quando há consequências reais para a falta de respeito. Sem consequências, você não tem respeito, você tem tolerância condescendente. Agora que você compreende cada arma individualmente, veja o que acontece quando elas trabalham em conjunto. Quando você combina essas três armas, o silêncio estratégico, a ausência calculada e a crueldade adaptativa, você cria algo extraordinário. Você se torna alguém que inspira tanto admiração quanto cautela. Alguém cujo tempo e atenção são valiosos porque não são dados gratuitamente. E o resultado disso? Algo que vai contra tudo o que nos ensinaram sobre relacionamentos. Onde você se torna alguém que as pessoas querem impressionar, ao invés de alguém que está sempre tentando impressionar os outros. Você inverte a dinâmica de poder completamente. Maquiavel sabia que o príncipe mais bem-sucedido não era aquele que tentava ser amado por todos, mas aquele que sabia quando ser amado e quando ser temido. Na vida moderna, você não precisa ser um príncipe para aplicar essa sabedoria. Agora você compreende a diferença fundamental entre virtude e virtu. Você descobriu as três armas que transformam boa intenção em poder real: o silêncio estratégico, a ausência calculada e a crueldade adaptativa. Mais importante, você entende que o respeito genuíno surge quando você demonstra consistentemente que valoriza a si mesmo. Esse conhecimento que acabou de adquirir já começou a mudar sua perspectiva sobre poder e relacionamentos. Cada situação social agora se torna uma oportunidade de aplicar esses princípios estratégicos. Você pode começar hoje mesmo. Na próxima vez que alguém te desrespeitar, pratique o silêncio estratégico. Na próxima vez que sentir que está muito disponível para quem não valoriza seu tempo, implemente a ausência calculada. E quando alguém cruzar seus limites, demonstre que suas palavras têm peso através de consequências claras. E aqui está o que mudará em sua vida quando você dominar essas técnicas. Lembre-se, o respeito não é um sentimento que você força nas pessoas. É uma resposta natural à maneira como você se posiciona no mundo. Quando você domina essas três armas maquiavélicas, você não precisa mais pedir respeito. Você simplesmente o inspira. E o mais fascinante é que quanto mais você pratica essas habilidades, menos você precisa usá-las.
Quando as pessoas sabem que você é capaz de ser estratégico quando necessário, elas naturalmente começam a te tratar com mais consideração. O respeito que Maquiavel descreveu há 500 anos continua sendo conquistado da mesma forma hoje, através da demonstração consistente de que você valoriza a si mesmo e tem os recursos para proteger essa valorização. Se este conteúdo ressoou com sua experiência, se você reconheceu padrões na sua própria vida onde a virtude te levou ao desrespeito, considere como esses princípios podem transformar suas interações mais desafiadoras. O poder real não está em ser sempre gentil, está em saber quando e como ser estratégico.